Declarada aprovada por todos. Passando esse primeiro dia, solicito só a secretária a leitura do técnico da Assembleia. Os 20 cidades mais violentas do estado de Goiás, com um número alarmante de homicídios, furtos e roubos à residência, além de outros crimes. Acontece que depois que o senhor Major Josmar Oliveira Pedrosa e o tenente Givaldo Luiz de Lima assumiram o comando da unidade na função de comandante e subcomandante, respectivamente, a segurança tomou um novo rumo e, por consequente, a criminalidade abaixou sobremaneira, enaltecendo o governo do estado. Coincidentemente, à frente da Delegacia de Polícia Civil, encontra-se a doutora Rafaela Aze, profissional muito qualificada e que tem se dedicado diuturnamente no esclarecimento dos crimes ocorridos na cidade de Alexandria. Em parceria, as duas forças policiais têm feito brilhantes atuações, operações conjuntas reiteradas, sendo que no dia 20 de 4 de 2018, o comando da Polícia Militar e a delegada da Polícia Civil, supramencionados, realizaram uma operação jamais vista em nossa cidade, articulando apoio da Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro Militar, além das forças estaduais de segurança, obtendo ótimos resultados na manutenção da ordem pública. Portanto, ficam os agradecimentos deste signatário que representa a comunidade alexianiense. Através do mandato legítimo, o qual pleiteia menção elogiosa nos assentamentos funcionais das autoridades policiais acima citadas. Informo-vos ainda que o Major Josmar Oliveira Pedrosa, no dia 28 de julho do presente ano, aniversário da nossa gloriosa Polícia Militar, novamente concorre à promoção ao posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar, em sendo provido, tenho certeza que terá sido feito justiça. Haja vista o tempo que se encontra no atual posto. Ainda reconhecimento aos excelentes serviços prestados à população goiana, em especial aos alexanienses. Respeitosamente, Sebastião Pereira, presidente da Câmara, e demais vereadores. Senhor presidente. Senhores, eu tomei a liberdade de ser o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás e vou entregar em mãos a ele esse ofício e pediria aos nobres companheiros que assinassem para reforçar o nosso pedido. Durante o ato de entrega desse documento, nós estaremos também pedindo mais uma viatura para a Patrulha Rural de Alexandria. Não sabemos se seremos atendidos, uma vez que dizem que quem pede por último, quem bebe água por último bebe água suja, né? Diz que já tem muita gente já correndo atrás desses vereadores, mas acredito que com o apoio dos demais vereadores nós consigamos pelo menos uma viatura para a nossa cidade. O Milton Camelo aí é um dos beneficiados, desde quando tem Patrulha Rural, né, Milton Camelo? Então, eu agradeço a todos que peçam o reforço em assinando o presente documento, ok? A tribuna livre hoje vai ser ocupada pelo nosso engenheiro agrônomo, né? Paulo Ferretti. Ele mora longe, bem de frente aqui à capela. Só atravessar a rua aqui e nós estamos na residência dele. Paulo, fica à vontade, pelo teu regimental, ok? Acho muito louvável essa iniciativa de vocês de se aproximar do cidadão, né? Os assuntos que eu vou tocar aqui nesses breves minutos tem mais a ver, verdade, com o Poder Executivo, né? Mas, digamos, né, que vocês possam ser o nosso porta-voz, de repente. Eu acho que do Poder Executivo tem algum representante aqui? Não, né? Não, né? Líder do governo, muito bem, vereador. Bom, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar, deixa eu só ver o tempo aqui. Ok. O primeiro assunto que eu gostaria de tratar, gente, em relação ao IPTU. Ok? Então, eu tenho essa propriedade, são várias chácaras. Adquiri isso há 10 anos atrás. Ok? Na época,
fui verificar como eram os impostos e tudo, né? Enfim, os aumentos ao longo dos anos foram sendo sucessivos, até que eu fui surpreendido no ano de 2016 por um aumento de 120%. Temos que lembrar que em 2016 o Brasil entrou numa das piores crises econômicas da sua história. Enfim, foi uma surpresa muito ruim. Eu acho que nada justifica que houvesse uma elevação neste nível. Bom, tive que buscar na lei, né, que nós temos, talvez uma saída para isso. Então eu entrei com um processo, e aí vai uma informação para os meus vizinhos, ok? O Código Tributário Municipal, no seu artigo 158, parágrafo 5º, diz o seguinte, porque, senhores, estamos na verdade numa zona rural. Isso aqui, quando foi aprovado, esse loteamento, quando foi aprovado pelo poder público aí, considerou como área urbana, mas a nossa tradição, com certeza, é rural. Estamos cercados de pessoas aqui que têm o seu gado, que produzem suas verduras, né? Muito bem, então o Código Tributário Municipal, no seu artigo 158, parágrafo 5º, textualmente diz o seguinte: não serão tributados pelo IPTU os imóveis situados em zona urbana ou urbanizável, nos termos do parágrafo 3º e 4º deste artigo, caso sejam utilizados para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindústria, estando tal fato absolutamente demonstrado pelo contribuinte. Então, esse tem sido o caminho que eu tenho tentado seguir. Entrei com este processo, que tem todo o embasamento jurídico, na prefeitura, há mais de um ano atrás. Não tenho a resposta até hoje. Tá? Então, senhoras e senhores, né, vocês que têm suas chácaras aí, têm o seu gadinho, produz as suas frutas, vende suas frutas, ou seja, tem essas atividades que foram citadas aqui, saibam que a lei permite que vocês entrem com o processo e, desde que comprovada essa atividade, sejam isentos de IPTU. Código Tributário Municipal, ok? Temos essa possibilidade, então. Tá? Sim, no caso, gostaríamos de contar com a ajuda, de repente, do líder do governo, né? Que visse, por favor, essa minha situação, né? Até onde eu sei, eu conversei algumas vezes com a Heloísa, e ela disse que a prefeitura estava contratando um agrimensor. E este agrimensor viria, então, fazer a constatação dessas atividades. Porque essa minha propriedade, o que eu faço aqui, gente? Bom, meus vizinhos me conhecem, né? Eu trato de reflorestamento, extrativismo de frutas do cerrado, plantio de frutas do cerrado, agrofloresta, que é quando você mistura árvores com pasto, né? Atividades pecuárias, proteção do cerrado e proteção de nascentes. Então, eu vejo que eu me encontro plenamente dentro daquilo que a lei prescreve. Então, eu tenho direito, né? Porque, senhores, o meu IPTU em 2015 já era caro. Tudo bem, são várias chácaras, né? Já era caro. Era por volta de R$3.500. Agora é em torno de R$10.000. Senhores, é inviável. R$10.000 de IPTU é inviável. Se continuar assim, eu vou vender tudo que eu tenho e vou me embora. Porque não tem condições, né? Só para pagar IPTU aqui, eu vendi o meu gato para o teu pai. Eu podia não pagar IPTU. Só que não sobrou mais vaquinha agora. Né? E aí, como é que faz? São quantas chácaras? São 15. 15 chácaras. Mas todas dentro dessa condição. Ou é proteção de nascente. Inclusive,
O Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais já estão bastante avançados em relação a pagamento por serviços ambientais. O que é isso? Se a pessoa tem nascentes na propriedade dela e ela comprovadamente protege as nascentes, porque as nascentes que começam na nossa propriedade são aquelas que vão alimentar um córrego, que alimenta um ribeirão, que alimenta o rio, que abastece de água a cidade. Certo? Então, na verdade, eu me considero um produtor de água, porque todos os anos eu trago as máquinas que saem o dinheiro do meu bolso para fazer aquelas barragens de contenção e segurar a água da enxurrada, para que a água penetre, alimente o lençol freático e vá alimentar as nascentes, que um dia essa água as pessoas de repente na cidade vão estar bebendo, né? Então eu entendo que essas pessoas que realizam esse tipo de trabalho, e eu faço todo um trabalho de proteção de nascentes, esse lado aqui da estiva é uma área de muitas nascentes, então eu faço esse trabalho na minha propriedade, né? E me custa dinheiro, e tem me custado dinheiro ao longo desses 10 anos. Ou seja, eu me sinto meio punido. Eu ofereço qualidade ambiental para a nossa comunidade, para a nossa cidade, e em retorno eu sou punido com pagamento de R$10.000 de IPTU. Então o que eu tenho pleiteado junto à prefeitura, eu acho que é nada mais do que justo, embasado na lei, no nosso Código Tributário Municipal, né, que eu seja isento disso aí, né, porque eu presto serviço à comunidade. Enfim, e os senhores sabem, não sei se os senhores mexem com a atividade agropecuária, mas essas coisas levam muitos anos. Árvores demoram para crescer, demoram para produzir. Eu tenho um trabalho todo aqui de plantar mais caju, mais gueroba, mais baru, essas coisas todas do nosso cerrado. E tem uma área grande minha, são várias chácaras que é proteção de cerrado. Proteção de cerrado, simplesmente eu não faço nada ali, é apenas para proteger o nosso tão sofrido cerrado, né? Muito bem, pois não. O senhor acha que merece uma isenção do IPTU ou compensação pelo trabalho que o senhor faz ambiental? É que na verdade são duas questões diferentes, né? O que eu estou pleiteando junto à prefeitura, baseado no nosso Código Municipal Tributário, é a isenção, ok? Essa questão de pagamentos por serviços ambientais fica como uma sementinha lançada na mente dos senhores, ok? Que é algo que poderia partir, é um projeto talvez que poderia partir. E aí como é que seria feito isso? Minas Gerais, por exemplo, o produtor ele recebe um valor por isso, mas aqui de repente para nós não é possível, mas se pode dar algum incentivo de alguma forma, mas aí é um caso para discussão, né? É um caso para se montar um projeto, se discutir o assunto de como poderia haver essa compensação por serviços ambientais prestados, né? Mas saibam, senhores, que isso no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo está bastante avançado. Hoje os produtores lá já podem se inscrever e participar desse projeto para receber essa compensação, né? Muito bem, esse é o primeiro assunto, então, em relação ao IPTU, ok? Em relação agora a algumas coisas mais gerais, a iluminação pública é uma coisa para o executivo, mas eu vou colocar aqui para todos, né? Vários postes com luz acesa o tempo todo, vários no bairro. Esses dias, só na minha rua, aqui, a rua da frente, eu encontrei 4. E alguém está pagando essa conta. E provavelmente somos nós, né? De alguma forma nós estamos pagando essa conta, né? Então que o poder público viesse aqui e trocasse aqueles sensores, né? Precisa trocar só aqueles sensores. É uma operação extremamente simples, né? Trocar os sensores para que os postes durante o dia não fiquem a luz acesa, né? Outra coisa, eu durante um tempo fui presidente da associação da AMA, Associação dos Moradores e Amigos de Alexânia. E nesse período nós construímos um ponto de ônibus, gente, me ajude aqui, próximo à casa do Silveira, não é um pouco antes, é uma rua na esquerda. Mas enfim, o pessoal daqui sabe onde é. Só que eu fiz uma pesquisa antes, mas acho que essa pesquisa minha não foi muito bem feita não, em relação ao local. Tá? Então nossa associação gastou ali R$800 em material, e aí o Silveira nos ajudou, mais alguns amigos nos ajudaram, e fizemos aquele ponto de ônibus. Só que parece que ele não é um local adequado. Então, se a prefeitura pudesse
saber o local correto e é simplesmente desmontar a estrutura que está ali e reaproveitar aquele material e fazer o ponto no local mais adequado, digamos, né? E até para esse ponto de ônibus, está guardado na minha casa aqui, nós ganhamos uma doação de um banco de 4 metros de ferro, muito bem construído, que é só para chumbar no chão. Então, quando esse ponto for construído aí no melhor local, saibam que tem esse banco guardado comigo aqui, que às vezes é uma senhora, às vezes, enfim, né? Que não aguenta ficar muito tempo em pé. Então, podemos construir, tá, gente? Podemos, então, desmontar o ponto de ônibus aonde ficou, que talvez não é o melhor lugar, e colocar no lugar mais adequado. Ok? Então é só desmontar, e aí é onde eu peço a prefeitura com pessoas e tudo, né? Porque hoje eu estou sozinho. Que desmontasse esse ponto de ônibus, reaproveitasse todo aquele material e fizesse no local correto, né? Outra coisa, aqui, como eu disse, a nossa aptidão do nosso bairro é, com certeza, agropecuária. Então aqui nós temos pequenos produtores de verdura, de queijo, cada um com seu produto, né? Suas frutas, né? Então eu gostaria de lançar a vocês uma reivindicação, uma ideia que se fosse trabalhado, que fosse desenvolvida uma atividade econômica aqui no bairro, ok? Quem sabe, o que eu converso com os meus vizinhos, qual é a maior dificuldade deles? É em colocar o produto deles no comércio, comercializar. Eles conseguem produzir, mas não conseguem vender, tem a dificuldade de vender. Então, quem sabe, na cidade, né, o local ideal seria talvez ali na beira da estrada, não sei se a prefeitura teria alguma área por ali, e se fizesse um local onde as pessoas pudessem colocar suas barraquinhas inicialmente. Não estou falando nem um galpão, gente, mas um espaço arrumadinho onde as pessoas pudessem colocar suas barraquinhas ali, de modo que não só o pessoal da cidade fosse ali comprar, pudesse comprar ali, como o pessoal também que passa pela estrada tivesse a possibilidade, igual tem ali em Abadiânia, uma coisa meio improvisada ali, né, que o pessoal sai da estrada. Eu mesmo várias vezes já parei, dá aquela paradinha, aquela encostadinha, vai ali, compra alguma coisa e tal e continua a viagem. Seria uma coisa interessante, porque estimularia a atividade econômica da nossa cidade, estimularia as pessoas aqui do nosso bairro que produzem seu queijo, seu leite, sua fruta, né, a comercializar ali. Então, volto a dizer aos senhores, pessoas que produzem e querem produzir a riqueza da nossa cidade existem. Precisa apenas de um pequeno apoio, né? E esse, quem sabe, seria um apoio. Eu tenho um vizinho meu aqui de trás que ele sempre fala isso: poxa, Paulo, eu tenho como produzir o queijo, mas eu vou vender esse queijo para quem? Eu vou vender aonde? Então, algumas pessoas na cidade, elas colocam no seu carro e vai para a cidade. Mas se pudesse haver um espaço, né, onde as pessoas colocariam suas barraquinhas ali, tá bom? Ok, fica então a sugestão para vocês aí. Obrigado, Paulo. A palavra está franca aos vereadores. Alguém que deu um comentário a respeito do pronunciamento do nosso amigo Paulo Ferretti? Senhor presidente, só uma sugestão, se o senhor permite, a questão tributária. Cumprimentar os vereadores, presidente. O senhor Paulo levantou as questões aqui muito interessantes, senhor Paulo. Questão da destinação do seu imóvel. Destinação rural, se ela é rural, a destinação do imóvel, se ela é rural ou urbana, ela é constatada pela fiscalização de tributos do município. Nada tem a ver com o agrimensor. Quem vai poder vir aqui vistoriar seu imóvel e falar se ele tem destinação rural ou urbana é um fiscal de tributos do município de Alexandre. Eu fui fiscal 15 anos, então eu sei que eu estou falando do senhor, tá? Então o senhor pode ir na secretaria, pedir que o fiscal de tributos do município venha aqui, ele vai com acervo fotográfico, anexar no seu processo tudo que o senhor tem aqui de rural. Você vai mostrar para ele que o senhor tem direito realmente de pagar o ITR, viu? E assim, não tem como o senhor, por exemplo, ficar isento, como o senhor levantou aqui, do IPTU ou do ITR. Se o senhor não pagar o IPTU, automaticamente o senhor vai pagar ITR. É claro que o senhor vai pagar bem mais barato, né? Porque o ITR ele vai englobar toda a sua área, vai ter outros critérios que o IPTU não tem. Provavelmente você vai pagar o IPTU mais barato mesmo. Essa informação me foi passada sobre o agrimensor pela própria secretária. Pois é, nada tem a ver com o agrimensor. Certo. O que o agrimensor fizer na vistoria da sua área aqui não vai agregar em nada. Quem vai poder
dar o parecer e falar se a sua área tem característica rural ou urbana, é o fiscal do tributo do município. Só ele que pode falar, tá? Então o fiscal é que vai fazer um parecer baseado em fotos, baseado nos documentos que o senhor tiver aqui, que sua área tem característica rural. Baseado nisso, o senhor vai poder cadastrar o seu imóvel lá na Receita Federal e pagar ITR, mesmo que ele estivesse localizado no centro de Alexandre. Se ele tem destinação rural, o senhor pode pagar ITR, tá? As terras dele, ele vai, tira foto e anexa ao requerimento dele solicitando. Vai ajudar. Porque aí já dá um norte para o fiscal, a hora que ele vier. Ele vai pagar 15 reais. Vai ajudar. 15 reais. É isso. Da área urbana, vereador, tiver uma área, mesmo que seja menor que um módulo rural, e ela tiver finalidade rural, ela paga ITR. Isso já é decisão do Supremo Tribunal. Entendeu? Então, mesmo que a sua área fosse menor que isso, que a sua área dá bem mais que o módulo rural. Mas aí, se a finalidade do seu imóvel é rural, com certeza você vai pagar o ITR. Isso é legítimo, viu? O Supremo Tribunal já decidiu. Se o senhor já está com requerimento lá, o senhor pode ir lá conversar com a secretária de Finanças, que ela vai encaminhar o fiscal para fazer a vistoria para o senhor. Tá? O acordo do STJ é o 513-C de resolução 8 de 2008. Isso mesmo, tá? Então, assim, o município já prevê isso porque já é passivo. Se o seu imóvel tem destinação rural, o senhor vai pagar ITR. O senhor não vai ficar sem pagar nada. Não tem como isenção, mas o senhor vai mudar. Isenção de IPTU, né? Isso, aí o senhor vai deixar de pagar o IPTU porque não vai existir o fato gerador do IPTU, vai existir o fato gerador do ITR. Exatamente. Tá bom? Tem uma situação seguinte. Eu pagava um valor X de IPTU na minha chácara aqui, porque eu não tinha área construída. Eu e dois vizinhos, nós pagávamos um valor X, porque nós não tínhamos áreas construídas. Fiz o requerimento, o fiscal veio, mediu as 3 propriedades, eu ia pagar 1.400 e poucos reais de IPTU, caiu para 836 reais. Eu, do seu Cirino, todo mundo conhece o Cirino aqui, e o do seu Bené. Entendeu? Então, não é o seu caso. É o caso dele. Porque imagina eu acontece construir 150 mil metros quadrados. Porque o senhor é a maior alíquota do município, que é imóvel vago. Então, por isso que o seu IPTU subiu 100%, porque em 2016, a alíquota do imóvel vago passou de 1,5 para 2,5. Então, o senhor realmente, a melhor solução do senhor é essa mesmo, de buscar a questão de pagar o ITR. Engraçado que eu comprei. Pode, a Águida Patrícia, pode falar para ela, tá? Nenhum outro profissional tem competência para vir aqui, vistoriar seu imóvel e falar se o senhor vai pagar ITR. Só o fiscal. Eu não via sentido no agrimensor. Não tem, mas, realmente. como ela disse, é o agrimensor que vai fazer esse trabalho? Não tem, é o fiscal. Essa sugestão que o senhor Paulo colocou aqui, que ele estava falando da questão do terreno dele, que sirva para os demais. Porque aqueles que têm não 150 mil metros quadrados, mas que tenha 10 mil, 5 mil, e que está naquilo que a doutora Águida colocou aqui, corre atrás dos seus direitos, né, saindo do IPTU e passando para o ITR. Né? Como se diz, a prefeitura de fato ela não vai vir até vocês aqui. Eu acho que aquele que está sendo, vamos dizer, lesado nessa questão, vai até a prefeitura, faça o requerimento, coloca a foto, anexa ali, e o fiscal de fato vai vir até a sua propriedade, ele vai ali e vai, com certeza, vai dar essa transferência do IPTU para o ITR. Mas é só isso mesmo, presidente. A questão da iluminação pública, eu, o vereador Anderson de Freitas, o vereador professor Dorivaldo, se eu não me engano, o prefeito Alisson, nós tivemos na CELC uma ocasião, o ano passado, não foi, vereador Anderson? O ano passado, nós conversamos direto com o Carlos Eduardo, que é o responsável por essa parte de iluminação pela Enel, né, na região do interior do estado de Goiás. E ali nós descobrimos que a prefeitura recolhe 100 mil reais de taxa de iluminação pública e paga todo mês 130 mil reais. Quer dizer, é um déficit de 30 mil reais mensais. No ano, vai dar quase 500 mil reais, né? No ano. Então, onera muito o cofre do município, essa questão.
Eu tive a curiosidade de vir aqui essa semana, foi ontem, eu fui lá na casa da Diná, conversar com o Cassiano. Eu vim de Alexandre para cá, comprei 17 lâmpadas acesas 24 horas. É para toda a região. Então isso, já levamos esse fato ao conhecimento executivo do prefeito. Ele me disse que estão fazendo um convênio com a empresa que serão substituídas todas as lâmpadas essas lâmpadas fluorescentes por LED. Então nessa troca serão sanados todos esses problemas da questão daquele dispositivo que acende e apaga as luzes. Então ele tem conhecimento executivo dessa situação, foi levado a conhecimento dele. Nós tivemos lá na Selva então, o ano passado, e aí o Carlos Eduardo passou essa informação para nós. Realmente é um déficit muito grande. 30 mil reais vai dar o quê? 30% do valor da arrecadação, né? Isso para o município é um prejuízo muito grande. A questão do IPTU, isso já foi batido, em todas as sessões é discutido, mas como a diretora da casa, a doutora Agda Patrícia, explanou, então não tem dúvida, né? Nós temos que correr atrás do nosso prejuízo. Isso que ninguém sabe quem boca calada quer, né? Eu quero aqui agradecer as pessoas que da região da Estiva, que estão presentes, a Diná, a Amanda, o seu Paulo Fete. Obrigado pela presença. Meu xará, o Pereira. O pessoal Pereira, ele ficou há muitos anos dependendo da máquina de hemodiálise. Graças a Deus, Deus botou um rim zerado no corpo dele. Ele está aí em plena recuperação. Que Deus ajude, viu, xará? Que você recupere, já está recuperado, né? Tomando remédio para rejeição aí e vamos levar a vida. Agradecer os funcionários da casa que estão aqui hoje trabalhando nesse destacamento aqui da Estiva, né? Obrigado pela força que vocês dão nessa sessão itinerante. A participação de vocês é muito importante. Senhor presidente, Pois não, Xará. O Pereira, quando ele estava fazendo hemodiálise, ele me procurou, ele me colocou em contato com uma enfermeira lá de Anápolis, uma funcionária da Assistência Social de Anápolis. Nós conversamos a respeito da situação, mas essa situação de isenção de IPTU, Pereira, ela vai de município, o código tributário de cada município. Então, cada município legisla nesse caso. Vou passar para o vereador Matheus, que quer fazer uma observação. Eu quero cumprimentar de uma forma especial o meu amigo Paulo Ferretti, que aqui fez uso da palavra, em nome de todos aqui moradores da Estiva. Senhor Pereira, o senhor entrou num assunto que eu gosto muito de falar. Eu não sei se o senhor acompanhou ou os demais moradores aqui da região da Estiva. Há uns 3 meses atrás, eu apresentei na Câmara o projeto de lei Apoio para Vencer. Esse era um projeto que traria isenção de IPTU para pessoas com doenças graves. Somente o município pode legislar sobre essa matéria. No caso, tem que ter a criação de uma lei municipal para isentar os cidadãos que têm uma doença grave de pagar o IPTU. O que aconteceu? Eu apresentei a matéria. Na primeira votação, todos esses senhores aqui que estão presentes votaram a favor do projeto. O que aconteceu? Depois disso, o projeto tem que ser encaminhado para o Poder Executivo, para o prefeito sancionar o projeto. O que aconteceu? Ele vetou, com alegações desatualizadas, e o projeto retornou para esta Casa de Leis. Em votação, na terça-feira passada, apenas 2 vereadores me acompanharam. E o projeto, que aconteceu? Ele foi rejeitado. Foi rejeitado, infelizmente. Era um projeto que iria isentar essas pessoas com doença grave de pagar o seu IPTU. Nós entendemos que quando uma pessoa ela fica doente, toda a sua família sofre junto com ela. E nada mais justo do que o município dar esse apoio, isentá-lo de pagar o IPTU. Infelizmente, o projeto não foi aprovado. Mas no próximo ano eu irei apresentar a matéria novamente e eu irei contar com o apoio de vocês para a gente poder emplacar essa matéria que irá trazer benefício para muita gente. Então, reforçando, somente uma lei municipal que hoje no município não existe essa lei para tratar a questão da doença. Hoje nós temos no município uma previsão que
acima de 60 anos, não é, Águida, doutora Andréa? Acima de 60 anos, não é? 70? 65 anos ele tem isenção do IPTU. Mas no caso, todos que tivessem uma doença grave prevista na lei teria essa isenção. Infelizmente o prefeito vetou e a Câmara não derrubou o veto. Nós tivemos apenas 3 votos. Muito obrigado a todos aqui pela palavra. Mas algum vereador quer fazer um comentário dentro do tema em questão? Eu queria também agradecer meus amigos ali que mudaram recentemente aqui para a Estiva. Né, meu amigo? Obrigado pela presença. Passando para a ordem do dia, coloco em discussão, depois a votação, as seguintes matérias a saber. O projeto de lei do Executivo 6/2018. Relator o vereador Antônio Alexandre do Nascimento. Relatório. Vem a análise dessa comissão o projeto de lei 6/2018 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do ano 2019 e da outras providências. Análise. Com espécie no parágrafo 4º do artigo 22 do Regimento Interno, compete a essa Comissão de Finanças e Orçamento apreciar as preposições que concorram para aumentar ou diminuir despesas. O projeto de lei, embora em tese, deverá registrar uma despesa para que se realize o evento proposto. Entendemos que as despesas correlacionadas a essa pretensão está contida no orçamento de cada órgão municipal, que estará materializando este singular acontecimento. Diante desta análise, verifica-se que o mesmo, sob o aspecto técnico, no que dispõe a legislação, Lei 4.320 de 64 e Lei Federal 101 de 2000, e após receber a emenda, a qual corrigiu as distorções contidas no artigo 29 da Carta Magna. Elucidando a questão, fica a propositura do Poder Executivo apta a ser submetida em segunda votação pelo plenário dessa Casa de Leis. Voto. Ante o exposto, o projeto de lei análise de nossa aprovação, pois preenche os requisitos técnicos, financeiros e orçamentários. Segue para apreciação de nossos pares com nosso voto de aprovação. Decisão da comissão. Durante a discussão, o relator vereador Antônio Alexandre do Nascimento deu parecer favorável ao projeto, seguido de igual modo pela aprovação do vereador Valdivino Gomes Cordeiro, acompanhado também pelo vereador Arlio Ferreira Gouveia. Sala das Comissões, 3 de julho de 2018. Antônio Alexandre do Nascimento, relator Arlio Ferreira Gouveia, membro Valdivino Gomes Cordeiro, presidente. Senhor presidente. Ninguém quer fazer comentário, então vamos passar a votação. Alguém vota contra o relatório? Declaro aprovado por todos. Senhora secretária. 18. Relator vereador Anderson de Freitas da Silva. Relatório. Vem a análise dessa comissão o projeto de lei 12/2018 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direito do Idoso, do Fundo Municipal de Direito do Idoso de Alexandre, Estado de Goiás e da outras providências. Análise. Com espécie no parágrafo 2º do artigo 22 do Regimento Interno, compete a essa Comissão de Justiça e Redação opinar primeiramente sobre todos os projetos de leis encaminhados a esta Casa e, segundo o parágrafo 3º, manifestar sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade dos projetos, ocasião em que se o parecer for pela legalidade e constitucionalidade. O projeto de lei análise tem como objetivo criar o Conselho Municipal de Direito do Idoso. Visto e analisado, não encontramos nenhum vício de legalidade, o que habilita para dar sequência em sua tramitação nesta Casa de Leis. Voto. Ante o exposto em análise ao referido projeto, opinamos pela aprovação do mesmo para tramitar nessa Casa de Leis. Decisão da comissão. Durante a discussão, o relator vereador Anderson de Freitas da Silva deu parecer favorável ao projeto, sendo que o presidente da comissão, vereador Matheus da Silva Ramos, seguiu o voto do relator, juntamente com Dorivaldo Bian Cardoso. Segue o voto do relator, sendo então essa comissão pela aprovação do projeto em comento. Sala das Comissões, 3 de julho de 2018. Anderson de Freitas da Silva, relator, Dorivaldo Bian Cardoso, membro, Matheus da Silva Ramos, presidente. Algum vereador quer comentar a respeito do tema em questão?
Algum vereador tem voto contrário ao relatório? Declaro aprovado por todos. Da Silva. Relatório. Vem a análise dessa comissão o projeto de lei 3/2018 que dispõe sobre alterar os dispositivos da lei 1391 de 20 de janeiro de 2017 e da outras providências. Análise. Com respeito no parágrafo 2º do artigo 22 do Regimento Interno, compete a essa comissão de Justiça e Redação opinar primeiramente sobre todos os projetos de leis encaminhados a esta Casa e, segundo o parágrafo 3º, manifestar sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade dos projetos, ocasião que se o parecer for pela legalidade e constitucionalidade. Prima fase, não vislumbrando qualquer vício de legalidade ao analisar primeiramente, pois trata da matéria afeta somente visando a contratação via processo seletivo de servidores para atender a todos os cidadãos de Alexandria, portanto, apto a tramitar pela regular apreciação dos nossos nobres pares. Voto. Ante o exposto em análise ao referido projeto, opinamos pela aprovação do mesmo para tramitar nesta Casa de Leis. Decisão da comissão. Durante a discussão, o relator vereador Anderson de Freitas da Silva deu parecer favorável ao projeto, sendo que o presidente da comissão, vereador Matheus da Silva Ramos, seguiu o voto do relator, juntamente com Dorivaldo Miranda Cardoso. Segue o voto do relator, sendo então esta comissão pela aprovação do projeto em comento. Sala das Comissões, 3 de julho de 2018. Anderson de Freitas da Silva, relator, Dorivaldo Miranda Cardoso, membro, Matheus da Silva Ramos, presidente. Senhor... Algum vereador quer comentar o tema em questão? Alguém vota contrário ao relatório? Declaro aprovado por todos. De Lei 4/2018 do Poder Legislativo. Relator vereador Antônio Alexandre do Nascimento. Relatório. Vem a análise dessa comissão o projeto de lei 4/2018 do Poder Legislativo, que dispõe sobre conceder título de honra ao mérito a todos os servidores do município de Alexandria que aposentarem da outras providências. Análise. Com respeito no parágrafo 4º do artigo 22 do Regimento Interno, compete a essa Comissão de Finanças e Orçamento apreciar as preposições que concorram para aumentar ou diminuir despesas. Analisado o projeto, verifica-se que o projeto de lei apresentado tem como finalidade: o mesmo tem previsão orçamentária e financeira prevista na lei própria. Desde já estamos pela regular tramitação do projeto de lei em pauta nesta Casa de Leis. Da propositura em análise, verifica-se que a mesma não concorre para aumentar a despesa ou mesmo que objetivamente alterar o ingresso de receita, pois trata-se de matéria a contemplar os servidores públicos quando de sua aposentadoria, não trazendo diretamente onerosidade ao Poder Executivo. Portanto, o projeto de lei para esta relatoria obedece às normas para que seja dado prosseguimento na apreciação e votação dos nobres pares. Voto. Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação do presente projeto de lei nessa Casa de Leis por nossos pares. Decisão da comissão. Durante a discussão, o relator vereador Antônio Alexandre do Nascimento deu parecer favorável ao projeto, seguido de igual modo pela aprovação do presidente da comissão, vereador Valdivino Gomes Cordeiro, e do membro, vereador Arley Ferreira Gouveia. Sala das Comissões, 3 de julho de 2018. Antônio Alexandre do Nascimento, relator Arley Ferreira Gouveia, membro, Valdivino Gomes Cordeiro, presidente. Senhor presidente. A respeito do tema em questão? Todos concordam com o parecer da comissão? Declaro aprovado por todos. Eu queria informar o vereador Zé Penca, que fez o requerimento na sessão passada a respeito do microfone. Já está sendo feito o processo. Ok, vereador? Então a dificuldade hoje foi muito grande, né? Então na próxima acredito que nós vamos voltar do recesso. Nós teremos aparelhagem nova para nós falar mais bonito, né? Assim? Eu quero fazer um comentário a respeito da situação da água aqui da Estiva. Eu acho que a parte mais... os moradores que têm mais dificuldade em questão dessa água é dessa avenida que pega daqui da Capela até a Maria do Filho, é isso? Aqui tem alguns moradores, tem as senhoras, né? Meu amigo ali. Então o que acontece?
Eu estive na Secretaria de Obras e de Meio Ambiente ontem, conversando com os dois secretários, convidei eles para fazer parte da sessão hoje aqui na Estiva. Eles disseram que já teriam outro compromisso em Goiânia, talvez não daria tempo. Mas o que eu tenho a informar, que já foi aprovado, graças ao apoio dos novos vereadores aqui presentes, já foi aprovada, autorizada a permuta desse terreno aqui ao lado da capela, por um terreno em Alexânia. Agora, questão burocrática, estão decidindo se vão limpar o poço ou para outro poço ao lado desse que já se encontra aqui. E hoje foi feito também um ofício encaminhado ao Poder Executivo, pedindo para que reforme aquela instalação ali, para que os servidores da área da saúde trabalhem naquele local. E aquele local seja utilizado para outro evento, a não ser só a questão de explorar o poço artesiano. Estive aqui com o Paniago, responsável pela parte de manutenção do poço. Esse poço artesiano ali, eu tenho certeza que ele foi entupido por pura maldade, porque não havia necessidade. Eu mesmo não sabia onde que era aquele poço artesiano. Então a pessoa foi lá e jogou alguns objetos dentro do poço artesiano e que entupiu. E ali a água ali é abundância. Ela é 45 metros, com 5 metros ele já estava dando água. Então eles vão retornar novamente aqui, vai fazer um novo estudo. Provavelmente, mais tardar nesse mês agora, no final desse mês agora, nós teremos alguma solução. Mas não vai bastar só limpar o poço. Vai ter que colocar outra caixa d'água aqui, ou interligar a rede que já existe, ou criar uma nova rede para atender essa região. Essa aqui é a Avenida São Paulo, é isso? Acho que é a Avenida São Paulo. Então, queria trazer essa situação para os senhores. Tem muita gente que reclama naquele grupo do WhatsApp, que é da Estiva. Eu estou até evitando, eu confesso para os senhores e para as senhoras que eu olho aquele grupo, mas estou evitando fazer comentário naquele grupo, que tem pessoas que elas estão assim, tão revoltadas que começam a falar demais naquele grupo. Acho que a gente tem que falar menos e agir mais, né? É o que eu estou tentando fazer. Todos os dias eu estou naquela secretaria, já estive com o prefeito, então a minha parte como vereador, eu estou fazendo, estou correndo atrás, já acedi água da minha chácara não tem água, não tem essa água na rua, eu tenho uma cisterna muito boa lá, mas já acedi água para alguns vizinhos aqui, vai lá, busca, enche o tambor, leva para casa e está à disposição, qualquer um que precisar está à disposição, mas o que nós queremos mesmo é resolver o problema dessa água no definitivo. Então, essas são as minhas palavras. Quer falar do meu comentário, Paulo? Não, rapidamente. Bom, é da minha formação profissional ter condições de resolver o problema do posto de saúde. Ele vai, Paulo, ele vai reforçar. Ele abaixa em torno de 2,5 metros a parte superficial dele. Entre a época da chuva, isso eu sei porque eu faço as medições. Se começar a interligar para abastecer o bairro, o que vai acontecer é que as nascentes minhas todas vão secar. Já para esse período de chuva fraca que teve nos últimos 3 anos, minhas nascentes, os postos já secaram. O ano passado, o ano retrasado. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem criteriosa, porque a parte abundante de água no nosso bairro, ela está para cá. Um poço construído artesiano mais para baixo aqui, abasteceria o bairro sem problema nenhum de todas as suas necessidades, sem que secasse nascentes em redor. É isso que mora aqui mais tempo, a Amanda, a Dinara deve saber informar essa situação, se realmente esse poço abastecia as regiões aqui. É porque ele não abastecia a rua de baixo, era só essa aqui, ó. A rua de baixo ele abastecia. Parece um estudo maior, né? Por isso que eu te peço que você, como entendedor da área, procure a Secretaria de Meio Ambiente, por favor, Paulo, e se entenda a situação. Nós não queremos cobrir um santo e descobrir o outro. Nós queremos ver o problema de todos. E se secar a sua água lá vai secar dessa região da Estiva. Não é só minha, né? Porque o trabalho todo que eu faço aqui beneficia a mim e todos. A discutir
encaminhe as matérias à Secretaria-Geral para as províncias cabíveis. Agradecemos a presença de todos e até o ano que vem, se Deus quiser. Ano que vem na sessão, né? Nós estaremos aqui. Ano que vem? Isso. É uma sessão por ano, viu, Xará? Tenham todos uma boa noite e bom regresso aos seus lares. Muito obrigado.